Ai, vamos começar. Então tá. Então hoje é a classe introdutória de lúpus, tá? Ah, como eu falei, a gente vai dividir em 3 vezes, que lúpus é muito complexo, tá? Então hoje é só a introdução para a gente realmente ver um pouquinho sobre a doença, a genética, falar dela um pouquinho, e aí a gente vai concluir com os casos para a gente discutir, tá? Bom, começando com a epidemiologia, né? Primeiro, quem pega lúpus, né? É uma população muito heterogênea, né? Então, 9 em cada 10 casos são mulheres, tá? E o diagnóstico realmente é entre 15 e 45 anos. Então, realmente, mais jovens, mais mulheres, né? Apesar de ser raro em homens, quando o homem pega lúpus, ele não conhece lúpus fraquinho, ele só conhece lúpus extremamente severo, tá? Não existe lúpus, tipo assim, mild, em casos de homem pegar lúpus, né? E quanto mais jovem você é, mais severa a doença é. Então, às vezes, vários pacientes já começam com a nefrite ou com ataque de coágulos. Realmente, quanto mais jovem você é, mais severa a doença vai se apresentar, tá? Ah, é mais comum e grave em populações não brancas, né? Geralmente, a população de Caucasians, que a gente chama aqui, eles têm um lúpus mais moderado, não é um lúpus tão severo quanto os African Americans, latinos, hispanos, que a gente vê aqui, que realmente os casos são bem mais graves, tá? Então, afro-americanos, hispanos, latinos, afro-caribenho, nativos americanos também, o pessoal indígena daqui, o lúpus é extremamente severo, e porque não existe realmente reumatologia dentro das reservas indígenas, o cuidado deles é muito pouco, né? Eles têm que ser, tipo assim, eles têm que sair da reserva para realmente conseguir ver um reumatologista. Então é bem complicado também no caso deles. Em criança, sempre severa, sempre apresentando com nefrite ou com algum órgão sendo afetado, mais graves em homens. É raro em pessoas de 50 anos, mas existem alguns casos. Eu já vi pelo menos 3 ou 4, então não é uma coisa que você pega depois da menopausa, e a gente vai falar um pouquinho sobre o papel que o estrogênio tem no desenvolvimento de lúpus, tá? Depois da menopausa, porque não tem hormônio, então o lúpus realmente é um pouquinho mais calmo, né? Então é raro mulher de mais de 50 anos, mas ainda assim 10% dos casos de lúpus podem ser de pessoas acima de 50 anos. O que é lúpus, tá? É uma doença autoimune crônica, uma das nossas doenças mais difíceis de tratar. Por quê? Porque ela afeta todos os órgãos, elas têm diversas manifestações, né? Nenhum paciente apresenta como outro paciente. É raro se você vê. Se todo mundo aparecesse com rash, com febre, com dor no corpo, ia ser muito fácil. Mas não é assim. Tem gente que apresenta com, sei lá, um infarte, ou um derrame, ou nefrite, ou cerebrite. Então, várias manifestações bem diferentes. Então, é bem difícil realmente você diagnosticar lúpus na primeira, tá? Ela é fatal, principalmente quando os órgãos, como o coração, como o rim, como o cérebro são afetados, e dependendo também do tipo de tratamento que a pessoa tem acesso, né? Ah, a gente fala que waning aqui saiu como crescente e minguante, né? Tipo um negócio da lua, mas é porque ela faz assim, né? Ela tá super mal, aí de repente ela entra em completa remissão, a paciente tá super bem, e de repente ela vai de novo para uma fase muito severa. Então é tipo uma montanha russa, né? Um dia nunca é como o outro para um paciente de lúpus. Então, a depressão é muito grande, às vezes, nessa população, exatamente por causa dessa doença que às vezes está super ativa e às vezes não está ativa. Tem também aquela fase que a gente chama, que é uma fase assim, meia entre fases, né? Porque principalmente em casos de nefrite, tipo, eu vi um paciente meu que tem lúpus há muito tempo, né? E ela tem nefrite, mas assim,
Você não sabe se a pessoa está com proteinúria, não é uma coisa que aparece na sua cara, ela se sente super bem. Você olha na urina dela, é um desastre, né? Ela tem 3 gramas de proteína, mas ela se sente bem. Ela fala, não, eu estou super bem, né? Então é difícil às vezes, porque a doença não é homogênea, tá? Ela é super heterogênea. Perspectiva histórica um pouquinho, tá? Porque isso começou lá de Hipócrates, já existiam vários relatos de pessoas com essa aparência, com esse rash, né? Então isso já é uma coisa que não é só da vida moderna da gente. A gente tem relatos desde o século X, né? Em 872, Sir William Auster escreveu sobre os efeitos sistêmicos do lúpus, tá? Em 1900, tem uma descrição patológicas já de cardíacas, pulmonares, e do sistema nervoso central. Em 1949, foi a primeira, tipo assim, célula que é o anti-histone, que é um dos laboratórios que a gente usa, né, para hoje em dia a gente usa para diagnosticar lúpus induzido por medicações. Em 1960 foi que os primeiros realmente laboratórios mais específicos de lúpus foram descobertos, né? Então a gente tem uma história assim que por muito tempo não se sabia nada, foi realmente a partir de 1960 que a gente começou a descobrir mais sobre essa doença. E em 1970 é que a gente teve a primeira critéria de diagnóstico, né? Então é uma história longa, mas realmente foi nos últimos 20, 30 anos que a gente realmente começou a entender, a compreender e saber mais sobre essa doença. E causa lupus, né? Que o pessoal sempre pergunta pra gente, mas por que que eu peguei isso? Isso é uma doença ah, de tipo assim, contagiosa, eu peguei de alguém. Não é, né? São 3 coisas que tem que se formar para fazer essa doença se manifestar. Primeiramente, é a genética, tá? Então, existem mais de 100 genes que estão envolvidos no desenvolvimento de lúpus. Não é um, não é dois, são mais de 100, tá? Então, é uma doença bem complexa. Segundo são os hormônios sexuais e o terceiro é o meio ambiente, tá? Então, quando esses 3 componentes se juntam, realmente aí é que a pessoa vai desenvolver o lúpus, tá? Então, falando da genética. Então, como eu falei, mais de 128 genes estão desenvolvidos. Eles levam à ativação das células T. Lembra que a célula T fica desregulada, né? Que elas não conseguem mais controlar o sistema imunológico, e elas fazem a célula B formar os anticorpos. Então, essa é a parte genética, tá? Aí vem a parte dos hormônios sexuais. Mulheres têm muito mais doença autoimune do que homem. Doença autoimune em homem não é comum, né? Existem algumas, artrite reumatoide, a psoriática, né? A espondilite anquilosante. Existem algumas, lúpus incluído, mas bem raro, né? Por quê? Porque o estrogênio, na verdade, ele prolonga a vida desses células B e T autorreativos, tá? Ah, e a gente realmente, às vezes, nem sabem por quê. E principalmente na época de gravidez, é um período muito crítico para a mulher desenvolver uma doença autoimune. Por quê? Porque ela tem um bebê que não é ela, tá? Mesmo que esteja protegido pela placenta, os anticorpos vão e voltam, né? Existe uma interação entre o sangue do bebê e o sangue da mãe, mesmo mínima, existe um pouco. E a gente não sabe se isso cria uma reação meio que autoimune na mãe. É normal a gente ver mulheres desenvolvendo doença autoimune depois de dar à luz a uma criança, tá? Isso é muito comum. Ao contrário do estrogênio, os andrógenos, principalmente as testosteronas, têm um efeito protetor, elas não deixam essas células autorreativas se prolongarem, tá? Então, por isso que o homem tem um pouquinho menos doença autoimune que mulher. Um pouquinho não, bastante. Tá? Ah, então, essa é a parte dos hormônios sexuais. A parte do ambiente é muito grande, né? Não é só uma coisa. É a luz ultravioleta, é o tabaco, são solventes, né? Existe um estudo que eles fizeram aqui, com o pessoal que trabalhava em fazenda,
com pesticidas, e eles têm um index de doença autoimune muito maior comparado à população normal, tá? Então, todas essas coisas, tipo assim, contribuem, né? Infecção normal também, às vezes a pessoa fala, eu fiquei doente, tive uma gripe, sei lá, tive uma infecção e aí isso apareceu. Então, o cDNA também pode causar esse problema de desenvolver o lúpus, tá? E algumas medicações. Com certeza, medicações podem fazer isso. Principalmente a procainamida, a fentoína, hidralazina, a sulfa. Então, são medicações que realmente podem fazer isso aqui. Luciane, acho que isso está ligado. Aí. Perfeito, tá? Então, esses são mais ou menos alguns que a gente consegue a gente consegue identificar como gatilhos realmente de desenvolver, mas não é sozinho, são as três coisas. Então, você precisa a genética, você precisa do hormônio e você precisa do ambiente. Os três têm que se entrar, tipo assim, numa conjugação perfeita para a pessoa realmente desenvolver essa doença autoimune, tá? Existe uma calmaria antes da tempestade, tá? Porque dia a dia eu faço anticorpo, você faz autoanticorpo, mas o seu sistema imunológico elimina, né? Então, em pacientes que realmente desenvolvem lúpus, a gente vê que os laboratórios estão presentes mais ou menos 9 a 10 anos antes. Aqui nos Estados Unidos, eles fizeram uns estudos onde eles seguiram pessoal militar, porque quando a gente entra para o exército aqui, eles tiram sangue e eles guardam, existe um repositório muito grande, tá? E o sangue fica guardado. E o que eles fizeram? Todos os militares que a algum ponto desenvolveram uma doença autoimune, eles foram lá e voltaram nesse banco de sangue e viram se existiam já o anticorpos. E eles viram que realmente o pessoal que desenvolveu 10 anos antes, os anticorpos já estavam lá. Por isso que essa parte do ambiente, esse gatilho é super importante, porque existem várias pessoas que têm esses anticorpos, mas eles nunca desenvolvem. E eu vou te falar já sobre um estudo super legal que foi feito em gêmeos, tá? Idênticos. Mas com o tempo passando, você desenvolve mais anticorpos até que o sistema imunológico completamente, tipo, perde o controle. E aí você vê o ANA, você vê o anti-double stranded, e aí você vai na sequência. E aí a célula B começa a fazer vários, tá? Mas existe esse período de 10 anos que a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas o sistema imunológico dela já está meio que perdendo o controle. A árvore genealógica do lúpus é super importante, né? Porque minhas pacientes sempre falam, eu tô grávida, será que minha filha vai ter lúpus? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em irmãos, né? Se um irmão, por exemplo, se eu desenvolvo lúpus, minha irmã tem uma chance de 20% maior de desenvolver lúpus, tá? Do que se a gente não tivesse lúpus. Então, existe essa coisa familiar, né? Em gêmeos fraternos é super baixa, de 2 a 5%. Mas em gêmeos monozigotos, e por isso que a gente sempre fala que o ambiente, que o gatilho do ambiente é importante. Porque você imagina, os gêmeos monozigotos, eles são identicamente genéticos, tá? Então, eles são 99,9% idênticos. E o que eles fizeram? Em 1970, eles começaram esses estudos de seguirem gêmeos monozigóticos, onde um gêmeo pegou lúpus, e aí eles seguiram o outro gêmeo para ver se o outro gêmeo ia desenvolver lúpus. Sendo que eles são geneticamente idênticos, a teoria era que o outro gêmeo ia realmente desenvolver lúpus. E o que eles viram, esse estudo ainda continua, há 30, 40 anos, é que só 50% dos outros gêmeos desenvolveram lúpus, 50% deles não desenvolveram lúpus, tá? Apesar de ser o mesmo sexo.
apesar de ser geneticamente por causa do ambiente, por causa do gatilho do ambiente. Eles não tiveram aquele gatilho, então o sistema imunológico deles resistiu. E se você compara o sangue desses gêmeos, vocês vão ver que o outro gêmeo que não é afetado, ele tem os anticorpos, mas ele não tem a doença, tá? Então, realmente, são três coisas que têm que se confluir para realmente a pessoa desenvolver lúpus. Se a pessoa tem uma filha, se ela tem lúpus, 10% que a filha vai desenvolver lúpus, filho 2%, né? E é comum, às vezes, a gente vê os familiares, às vezes eu vejo irmão, irmãs, ai, a mãe tem, ela quer testar a filha, né? Normalmente ela vai ter um ANA positivo, tá? É comum, tá? É muito comum os familiares de gente que tem lúpus terem um ANA positivo. É tipo assim, eu chamo mais ou menos a festa do quarteirão, mas é mais assim, o seu sistema imunológico está aprontando, você não sabe, tá a maior festa lá no seu sistema imunológico, mas você não faz ideia do que está acontecendo, tá? Então, primeiro você tem essa geração de células T autorreativas, tá? Por parte do sistema inato e o adaptativo, tá? E elas ficam se generando. As células T, em seguida, tá? Perdem aquela tolerância, elas perdem a regulação. As células T reguladoras não conseguem falar, meu, para, isso está errado. Ela perde o controle, tá? Então, o primeiro sintoma que a pessoa tem, às vezes, é se sentir mal. Ela não se sente bem mais, ela se sente cansada, ela não consegue fazer o que ela fazia antes, tá? Então, uma das primeiras coisas que as pessoas reclamam quando elas estão desenvolvendo lúpus é se sentir mal, tá? Eu não sou a mesma, eu me sinto cansada, eu não faço mais as mesmas coisas, não tenho a mesma energia, tá? Essa perda de tolerância, e a falha na eliminação, onde o macrófago não consegue mais limpar essas células que estão mortas, essas células reativas, eles não conseguem limpar, e fica essa inflamação, essa superreativação, ela irrita mais ainda o sistema imunológico. Irritando o sistema imunológico, as células B ficam ativas, tá? Então aí as células B falam: o que está acontecendo aqui? Isso não é, tem muito lixo celular, tem muita coisa acontecendo aqui, isso não está certo, né? E esses detritos persistentes, porque o macrófago não consegue dar conta e o macrófago não está trabalhando, lembre que o macrófago é o lixeiro do sistema imunológico, tá? Ele é que recolhe todos os detritos celulares. Ele é o que limpa quando a célula morre. Ele é o que come as células autorreativas. Se ele não está trabalhando, se ele não consegue dar conta disso, então aí vira uma festa, tá? Vira aquela festa, perdeu o controle, não tem mais como pôr as células de volta, né? E aí, com essa reação das células B e a falha de um macrófago, a célula B começa a fazer muito anticorpo, e você tem essa deposição de imunocomplexos e ativação dos complementos, né? Tanto é que quando a gente faz biópsia do rim, e a gente vai falar em detalhe quando a gente fala de nefrite, você faz a biópsia, a primeira coisa que a gente olha para ver se isso é lúpus é o imunocomplexo. Se existe imunocomplexo, isso já te dá uma ideia de que isso seja lúpus, tá? Aí o lobo aparece, né? Então você tem aquela parte de prodrome, você tem a parte da festa, e aí realmente a hora que o sistema imunológico perde o controle, aí realmente o que a gente chama o lobo aparece, né? Então é o lúpus clínico, é o lúpus que a pessoa realmente a hora vai procurar o médico, né? Então ela tem a genética, ela tem o hormônio e ela tem esse gatilho do meio ambiente, né? Ela perdeu essa autoimunidade benigna, ela perdeu a tolerância. Festa do bloco fica sem controle, vai chamar a polícia, vai ter um monte de coisa acontecendo. Pode ser no rim, pode ser no coração, pode ser na pele. Você tem todas essas partes criando uma inflamação, né? E o T regulatório, lembra do T regulatório? Eles são defeituosos, eles não conseguem mais controlar o sistema imunológico, eles perdem o coração. E aí é que você realmente vê a primeira lesão, né? Seja ela o melarash, seja ela febre, seja ela dor no corpo, seja ela o que for. E aí é que você realmente tem esse lúpus clínico.
tá? Então, não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, são mais ou menos 10 anos que essa doença realmente está tentando aparecer, né? E precisa de vários fatores para ela realmente chegar na fase clínica. Diagnóstico, existe uma critéria, a última foi de 2019, tá? E ela te faz pontos. A gente não usa essa critéria para diagnóstico. Isso aqui é só para auxiliar e para ver se a pessoa pode entrar em estudo de pesquisa, né? Realmente a gente não usa, mas essa critéria de 2019 é a mais completa que a gente tem, tá? Então, é por ponto, mais ou menos. Então, se ela tem febre, leucopenia, trombocitopenia, ela divide ela em vários sistemas, né? Hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutâneo, serosal, musculoesqueleto, renal, e aí também conta o antifosfolípido, o complemento, e aí específicos anticorpos de lúpus, tá? Isso é só realmente usado para pesquisa, tá? A gente falou sobre os laboratórios de lúpus na aula passada, então realmente esses laboratórios com a presença clínica é que realmente fazem o diagnóstico no dia a dia. Lúpus tem esses sintomas invisíveis que fazem parte daquele prodrome, né? Meio a fase subclínica do lúpus. Então, que é o cansaço, são dores nas articulações. E nesse período, os sintomas vão e voltam. Eles são ativos, depois eles são desativos. Ela tá bem hoje, amanhã ela tá mal, né? Então, cria como eu falei, é uma montanha-russa. Depressão, a pessoa começa a esquecer. Os pacientes de lúpus normalmente têm ninguém sabe exatamente por quê, mas eles têm um problema muito grande de memória. O cognitivo deles é super afetado. Não precisa nem ser, tipo assim, a disfunção completa, delírio, é só perder realmente a memória. E você vai ver quando os pacientes falam com você, eles vão falar: minha memória não é a mesma, né? A gente sempre vê pacientes aqui que teve que parar de trabalhar porque não conseguem mais fazer o trabalho do dia a dia, ou eles não conseguem mais ir para a escola porque eles não conseguem aprender, eles não conseguem reter a informação, tá? Isso é muito normal em qualquer paciente de lúpus, seja ele severo ou fraco, ele vai ter essa parte de disfunção cognitiva, né? Febre, o cabelo cai, aí a pessoa pensa, é estresse, é B12, é ferro, né? Boca seca, olho seco, né? Que você não vê, mas a pessoa sente, né? E a neuropatia periférica. Então, esses são partes desses sintomas invisíveis que as pessoas não veem. Então, muitos dos meus pacientes reclamam assim, eu falo pro pessoal que eu tenho lúpus, mas eles não acreditam, que eles falam, não, mas você tá bem, você parece estar bem, né? A visão, como se fala, a aparência ainda não tá lá, a não sei que ela esteja com rash, com o melarash ou discoide, você realmente não vê. E o lúpus tem esse grande, que a gente chama o grande enganador, né? Porque ele tem vários sintomas que parecem outras doenças, né? Então, a erupção malar, ela parece a rosácea, né? Muita gente que tem cansaço, eles vão falar, você só precisa tomar uma B12, você tá com depressão, você tá com preguiça, né? Então, existe essa dualidade. A artrite, às vezes, é confundida com a fibromialgia, né? Então, o FAM positivo, às vezes é o distúrbio da tireoide, às vezes é antifosfolípido. Então, existem muitos sintomas que você não sabe ainda, até você fazer completo diagnóstico, você fazer os laboratórios, se é uma doença ou se é outra, tá? Então, às vezes demora anos, e vocês aí na enfermaria, imagino, devem ter visto pacientes 2 anos vendo médicos na comunidade sem realmente ser corretamente diagnosticada com lúpus. Em média, aqui nos Estados Unidos, demora de 1 a 2 anos para um paciente ser realmente corretamente diagnosticado com lúpus, mesmo em casos severos, o que é estranho. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu tive um paciente que ele fazia 6 meses que ele estava indo para o pronto-socorro, sempre com pericardite, e eles só davam ibuprofeno para ele, tá? E isso não era uma coisa simples, não era só a pericardite, era realmente lúpus.
Existem vários tipos de lúpus, e isso que faz realmente isso ser mais complexo, né? Existe o lúpus neonatal, que a gente vai falar numa aula especial, que é a mãe com anti-RO, anti-LA, e o bebê pode ou nascer com a erupção cutânea, e depois de 3, 4 meses desaparece, ou ela pode ter um bloqueio congênito muito sério. São graus de bloqueio congênito, e às vezes o bebê nem é viável, ele não vai poder viver porque ele não vai ter, o coração não vai bater quando estiver fora do útero, tá? Existe o lúpus induzidos por drogas, então esse realmente desaparece. Desaparece às vezes, porque se a pessoa já tivesse a genética e o hormônio e só estava esperando o gatilho, esse lúpus que é induzido por drogas se torna entre lúpus sistêmicos, tá? Mas se for só o lúpus induzido por drogas, o que eu já vi vários casos, você tira a droga e os sintomas desaparecem. Existe o que a gente chama de Mixed Connective Tissue Disease, e a gente é o fenômeno de Raynaud, então tem um lúpus, ele é positivo para o RNP, e aí você tem ou uma miosite ou uma esclerodermia associada com esse paciente, tá? Existe o lúpus cutâneo crônico, né, que também pode se desenvolver em sistêmico, e o sistêmico pode se desenvolver em cutâneo, isso é uma rua de duas vias. Existe essas síndromes cruzadas e existe, claro, o lúpus sistêmico que a gente vai começar a falar, tá? Entre esse completa doença, existe essa fase que a gente chama de doença indiferenciada, tá? Então, ele tem positivo, ela pode ter elevação do fator de sedimentação, da proteína C, mas ela não tem os outros laboratórios, mas ela tem sintomas, ela tem dor no corpo, tá? Ela tem uma febre, ela tem cansaço. Então, ela tá naquela fase prodroma, tá? Então, às vezes, a gente pega esses pacientes aqui, principalmente, e às vezes eles fizeram um estudo com esses pacientes, né, para ver se realmente isso ia se desenvolver entre lúpus ou não. O que eles viram, depois de mais ou menos 10 a 15 anos, é que 30% desses pacientes, mais ou menos, se resolveram. Eu ponho todos eles na hidroxicloroquina, mais ou menos fica na mesma, ou eles se resolvem depois de 2, 3 anos. 30% evolui para lúpus. E o resto fica no meio do caminho, tá? Esses 40% no meio, eles não vão em lugar nenhum, eles ficam do jeito que eles são. Eles ficam só nessa fase prodrômica de positivo, de FAM, de dor no corpo, controlado com medicação, mas eles não evolvem para um lúpus sistêmicos. É sempre importante lembrar que mais ou menos 30% de pacientes com lúpus têm antifosfolipídio, a síndrome do antifosfolipídio. Então, a gente tem que sempre testar todos os pacientes de lúpus para o antifosfolipídio, tá? E 30% de pacientes de lúpus sem antifosfolipídios pode desenvolver eventos tromboembólicos. Então, é normal, às vezes, a pessoa ter DVT, né, a trombose venal, ou um ataque do coração. A gente vai falar sobre a doença cardíaca em lúpus. Então, esse pedaço tromboembólico de lúpus, com ou sem a síndrome de antifosfolipídio, é sempre uma coisa que a gente tem que ficar sempre prestando atenção. Como que a gente diagnostica lúpus? Essa critério é antiga, mas a gente às vezes realmente só para pesquisa, lembra tanto a de 2019, que são 10 pontos, como a outra critéria do ACR, é só para pesquisa, você não precisa para fazer o diagnóstico, tá? Mas você faz baseado na apresentação clínica e o laboratório, né? A gente sempre suspeita lúpus se mais de 2 órgãos, sistemas estão envolvidos, então febre e dor no corpo, né? São 2 sistemas diferentes, a alopecia e febre, então a gente sempre está testando esses pacientes, tá? Lembre que ter um laboratório positivo para lúpus não imediatamente te dá a doença se você não tiver sintomas, tá? Lembra dos gêmeos, tá? Tem gêmeos que não vão desenvolver lúpus apesar de ter dos laboratórios. Então, a gente não trata. Eles podem ter todos os laboratórios, a gente não trata até desenvolver os primeiros sintomas.
Eu esqueci de falar na última hora, quando a gente estava falando de laboratório, que é sobre o antihistone, tá? E esse é um laboratório específico para lúpus que é induzido por medicações ou drogas, tá? Então, é assim que a gente diferencia o lúpus sistêmico do lúpus que é só diferenciado por drogas, feito por drogas. A gente já falou sobre a etnia um pouquinho, né? Então, aqui você vê que afetam todas as pessoas de todas as cores, mas é mais severo em pessoas de descendência africana, descendência asiática, hispanos, latinos e indígenas, tá? Então, realmente é muito mais severo nessa população. E que a gente sabe que pediatria também é muito, tem muito lúpus e realmente o lúpus eles é super severo. Vamos falar um pouquinho de manifestações cutâneas, porque tem muita manifestação cutânea com o lúpus, tá? Então, a primeira coisa é a fotossensibilidade. 30% de pacientes com lúpus vão desenvolver a fotossensibilidade. Normalmente, o que você vê é tipo assim, a pessoa parece que ficou no sol e teve uma queimadura de 3º grau, tá? E foi, ou estava, sei lá, num incêndio porque a reação é tão aguda, é tão severa, que você pensa que a pessoa às vezes vai realmente parar no hospital, tá? E não é só a pele que é afetada por essa reação fotossensitiva. Ela pode ter febre, ela pode ter dor no corpo, então realmente é uma reação mais sistêmica, tá? Então, aqui, principalmente, todos os pacientes de lúpus, eles pedem para pôr aquele filme nas janelas de carro, porque se você vai dirigir, você vai estar exposto ao sol, você vai ter um flare, tá? Ah, o mais específico, que realmente é só em 30% de pacientes com lúpus, é o melarash, tá? Que é aquela coisa, né, que a gente fala, a borboleta, o lobo, o que for que se chama, mas ele é muito, muito, muito específico, tá? Ele é elevado, né? Então, você passa a mão aqui, se você vai apalpar, dói, tá? A paciente fala dói, é muito dolorido para ela. Ele é rough, tá? Você sente, ele não é liso, tá? Ele não é tipo assim, minhas bochechas estão vermelhas. Não, é bem diferente. Em 90% dos casos, eles não cruzam nesse lábio, no nasolábio, tá? Essa realmente ele não passa, é interessante. E às vezes a gente diferencia entre rosácea e lúpus só por essa invasão dessa área nasolabial, tá? Úlceras orais, muito comum, maioria das vezes o paciente nem sabe que está lá, então a gente sempre tem que estar olhando na boca do paciente, né? O exame dele é super completo, então você vai ver e às vezes ele nem sabe que está lá, às vezes tem uma ou duas. O problema é que ele só se toca que tem uma úlcera quando ela perfura, e ela vai perfurar se ela não for tratada, tá? Quando você trata a doença, ela desaparece. Interessante que o pessoal que tem o positivo ROI lá, eles são mais fotossensitivos que o pessoal que não tem o ROI lá, tá? Então, é sempre bom a gente saber a serologia dos nossos pacientes para poder dar a educação completa. Falando um pouquinho de discoide, tá? O discoide é essa é o lúpus que é. Existem várias manifestações de lúpus cutâneo, o discoide sendo só um deles, tá? Ele é extremamente. Ele forma cicatrizes. Então, onde você tem aquela lesão, a sua pele nunca vai ser a mesma, tá? Se vocês são familiar com anifrolumab, esse é um dos única medicação que é usada para lúpus discoide, que realmente tira a cicatriz. Então, a pele volta quase normal, tá? Mas onde é que você tem essa lesão, na maioria dos casos, ela fica como uma cicatriz, tá? E tanto é que eu pus aqui, o cantor aqui, ele tem discoide, tá? Então, por isso que ele tem todas essas aqui cicatrizes na face.
Então, vocês podem ver também aqui, quando você tem o discoide, principalmente no couro cabeludo, o cabelo não vai mais crescer, tá? Naquela parte, e realmente isso é tipo assim, isso aqui é uma lesão, né? Bem grande de lúpus, e ela já tá mais ou menos com cicatriz, né? Então, você vê que as bordas dela são mais escuras, aqui dentro, né, no meio, ela é mais clara, e aqui nunca mais vai crescer cabelo, tá? Então, para a mulher, isso é desfigurante. Então, você imagina também para uma criança ter essas lesões na cara, né? Principalmente outras crianças vão apontar, achar que é contagioso, né? Eu tive uma paciente que ela desenvolveu lúpus com 12 anos e foi extremamente. Começou com o discoide. Logo de cara, ela já teve ela tem várias cicatrizes. E ela falava que ela não gostava mais de ir na escola, porque o pessoal pegava no pé dela, né? Falava que ela tinha doenças que ela não tinha. Então, isso para a pessoa é extremamente desfigurante, né? A pessoa não quer sair de casa. Então, a gente tem que tratar muito severamente para que não forme uma cicatriz. Perda de cabelo é super normal em lúpus, gente. Mais de 80% de pessoas com lúpus doente vão perder o cabelo, tá? A hora que você controla a doença, o cabelo cresce, tá? Então não é para sempre, é uma coisa temporária. Vasculite, tá? A gente vai ter uma aula também só sobre rashes, e vasculite é importante porque às vezes isso aqui pode abrir, vai sangrar. Então a gente tem que estar sempre, quando a gente está examinando, do pé à cabeça, pele, tudo do pé, principalmente onde você tem a vasculite, que é na perna, a gente sempre tem que estar olhando. Isso aqui é o que a gente chama de lívido reticulares, né? E é muito comum, às vezes, também em paciente que tem a síndrome de antifosfolipídio. Às vezes, ele é temporário, ele vai e volta. Se está muito frio, ela aparece. Se está muito calor, ela aparece, tá? E às vezes ela fica para sempre. Eu tenho uma paciente que a pele dela no braço é assim. Não importa se está frio, se está calor, é sempre assim, né? O que está acontecendo? Não de você ver os vasinhos, é que os capilares estão abertos e o sangue passa. Onde você não vê os vasinhos, que é essa área, que parece tipo uma rendinha, é porque os capilares estão trombóticos, então o sangue não passa mais, tá? Então te dá essa reação, essa pele como se fosse uma rede. E pode ir intermitente ou não. Musculoesquelética. Existem várias manifestações musculoesqueléticas de lúpus, né? As artrites, claro, e eu vou falar mais em detalhes, a mialgia e a miosite. Qual que é a diferença? A mialgia, o seu músculo dói. A miosite, existe inflamação no músculo, tá? Então, ela é muito mais severa do que a mialgia, né? A miosite a gente tem que tratar, rápido, porque senão a pessoa vai perder massa muscular, né? E às vezes o paciente, por ter lúpus, pode desenvolver a fibromialgia, né? Osteopenia, osteoporose, não só por causa da doença, mas por causa do uso de esteroide, né? Então é sempre uma coisa que a gente se preocupa, principalmente em pacientes que são jovens, que têm lúpus e que têm uma alta dose de esteroide, a gente sempre fica preocupado com a osteoporose. E a necrose vascular também pode acontecer por causa da terapia de esteroide, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, é o que a gente veria numa ressonância num caso de necrose vascular. Aqui, ó, o osso tá normal, tá? Tá tudo normal aqui na cabeça do osso. Aqui, literalmente, a cabeça do fêmur está morta, ela está necrosada. Tá? E isso é porque é uma reação dentro do osso. Normalmente, quando a pessoa tem altas doses de esteroides, a circulação para a cabeça do osso. Ninguém sabe uma explicação correta, mas isso é um fenômeno muito comum, tá? Principalmente no começo de terapia, que a gente está dando altas doses de esteroides para o paciente, isso pode se desenvolver. Eu tive vários pacientes, infelizmente, que isso aconteceu, e eles têm que ou fazer a prótese, né? Quando você pode, mas ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele pode aparecer. Tinha um paciente que ele tinha em 8 lugares. Ele tinha lúpus desde que ele tinha 13 anos de idade. Então, ele tinha no cotovelo, ele tinha no ombro, ele tinha no quadril, ele tinha no tornozelo.
tá? Isso é extremamente dolorido, isso só é tratado realmente ou com cirurgia ou com narcótico. A artrite do lúpus, apesar de quando a pessoa vem, as articulações estão inchadas, as articulações estão doloridas, ela não consegue, parece quase uma artrite reumatoide, ela não é erosiva, tá? Ela não vai, quando a gente falar mais especificamente da artrite reumatoide, vocês vão ver, a artrite reumatoide é erosiva. Então, os osteoclastos vão comer os ossos na artrite reumatoide. Isso não acontece no lúpus. Então, ela vai ter uma artrite só por inflamação. A gente chama isso aqui de Jacu deformity. Ela parece uma mão de artrite reumatoide, mas ela volta ao normal, tá? Então, você pode pegar, na artrite reumatoide ela é fixa. No lúpus, ela volta ao normal. Então, às vezes, o paciente pode fazer cirurgia realmente para realinhar os dedos, tá? Então, isso é mais ou menos a aparência de uma mão de uma pessoa com lúpus, quase a mesma coisa que uma pessoa que tem artrite reumatoide, mas quando você faz a, a radiologia, ela não tem erosão. O envolvimento pulmonar, muito comum, tá? A maior parte das pessoas de lúpus tem um envolvimento pulmonar, tem uma crônica falta de ar, principalmente em pacientes que têm doença dobrada, o que é normal, Sjogren's, o mixed connected, ele se sobrepõe, então você vai ver essa aparência de vidro fosco, tá? Embolia pulmonar, 10% de pacientes com lúpus podem ter embolia pulmonar, ou hemorragia pulmonar, mais raro, mais sim, mas é muito. Quando essa hemorragia pulmonar acontece, é muito difícil de parar. Então, realmente, a fatalidade dessa apresentação é muito. É fatal, tá? Hipertensão pulmonar, doença silenciosa, a gente sempre tem que estar mandando o pessoal aqui em lúpus para o cardiologia, para o pulmonologista, porque é realmente uma coisa que você não pega, a não ser quando está bem adiantada, né? Então, você precisa realmente sempre estar mandando esse pessoal para ver o pulmonologista, cardiologista, antes de desenvolver sintomas, né? E existe, acho que a Andrea realmente comentou uma vez, um dos residentes apresentaram um paciente que tinha essa síndrome do pulmão encolhido, tá? O pulmão diminui, super pequenininho, tá? Então, o hemidiafragma, ele é elevado e o pulmão diminui. É muito difícil. A pessoa normalmente vai estar em oxigênio, ela tem muito problema respiratório. Isso aqui é uma tomografia. Essa aqui é o vidro fosco, tá? Então, é o que a gente chama de interstitial lung disease, doença intersticial do pulmão, né? Então, você põe ela na prednisona, micofenolate, rituximab, você consegue resolver o problema, tá? Isso aqui, o que a gente chama de favo de mel, é o honeycomb. Aí já é fibrose, aí você já não pode fazer mais nada. Aí é realmente caso de transplante, tá? Então, a gente tem que evitar que isso vire isso, né? Então, a gente tem que estar sempre, sempre, sempre monitorando aquele paciente, mandando para o pulmonologista e para o cardiologista. Manifestação cardiovascular, cara, muito comum, principalmente em doente. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu tive uma paciente que teve um ataque do coração com 24 anos de idade, teve um derrame com 22, tá? Então, essa parte cardiovascular em lúpus é pesada e realmente é uma parte que normalmente a gente esquece. Que a gente está preocupada com o rim, a gente está preocupada com a pele, a gente está preocupada com a junta e a gente esquece o coração, tá? Mas é muito importante que a gente sempre mande todos os nossos pacientes ver o cardiologista uma vez por ano, porque a doença cardíaca neles é super assintomática até que é muito tarde. Pericardite, 60%, 25% assintomática. Então, 60% de pacientes com lúpus têm pericardite, tá? Miocardite, disfunção miocárdica, muito comum. Hipertensão, é comum sem você tá no esteroide, tá? Então, 20 a 30% de pacientes com lúpus sem estar no esteroides vão ter hipertensão. Você tem essa valvulopatia cardíaca que se chama Lipman-Sachs, muito específico de lúpus. Vou mostrar uma foto para vocês, que realmente não é bactéria, né? Não é a vegetação que a gente está acostumada, não é a bactéria. É imunocomplexo que está depositado na válvula, tá? Então, você só pega isso se você mandar para o cardiologista e o cardiologista fazer o eco, tá?
O maior problema não são esses, o maior problema é a heterogênese acelerada. Então, pacientes com lúpus desenvolvem doença cardíaca muito mais jovem do que o normal, né? Em mulher, por exemplo, doença cardíaca é depois da menopausa, lá para os 60, 65 anos. A gente está falando de jovem, 20, 30 anos, com doença cardíaca avançada. Então, resistência à insulina por causa do esteroide, síndrome metabólica, de novo, por causa do esteroide, hiperlipidemia, obesidade, né? A gente também é um pouquinho culpado disso. Mas, se você tirar todos esses esteroides e só deixar o lúpus em si, já causa uma doença cardíaca. E a gente tem que sempre estar em cima do paciente, tá? Isso é o que a gente chama daquela valvulopatia de Liebman-Sachs. Então, quando você vê, é isso que você vê. Isso não é a bactéria. Isso é o seu sistema imunológico depositando complementos, depositando imunocomplexos nessa válvula, tá? E é como uma vegetação, ela pode sair. Eu tenho um paciente que tem, a gente sempre mantém ela na aspirina, tá? Às vezes precisa realmente de cirurgia, se é muito grande, o dela é pequeno, então ela só é mantida na aspirina. Ah, sistema nervoso central. Cara, isso é uma aula só de sistema nervoso central, porque tem muita. São mais de 19 formas diferentes de lúpus que afetam só o sistema central, tá? Então, pode ter um derrame, pode ter uma meningite asséptica, síndrome desmielinizante. Então, a esclerose múltipla é comum em pacientes de lúpus. Distúrbio de movimento, mielopatia, convulsões, tá? Delírio, estado confuso agudo, transtorno, ansiedade, disfunção cognitiva, super, super, super. O que mais você vê são essas duas, e a depressão, exatamente porque a pessoa tinha uma vida normal e de repente ela não tem. Então, realmente, isso só muito comum. Dor de cabeça, psicose, eu já tive vários pacientes que desenvolveram isso. Uma das minhas pacientes, o marido dela me ligou e falou: será que você pode falar com ela? Ela tá ligando para a família e fala que ela tá falando com as pessoas mortas da família e que eles estão mandando mensagem para ela. Quando eu falei com ela no telefone, ela falou assim: não, eu tenho esse túnel na minha cabeça que abriu e eu consigo falar com meu pai, com a minha mãe, com todas essas pessoas que já morreram. E ela realmente achou que isso era real. Claro que não era. Esse é o que a gente chama de cerebrite, né? Então, isso realmente é uma coisa aguda, ela tem várias manifestações. Eu tive uma paciente que parou de falar, parou de reconhecer familiares, ela não sabia onde ela estava, tá? E evoluiu tão rápido até eles levarem ela para o hospital. Quando ela chegou no hospital, ela não conseguia falar e ela teve que, realmente tiveram que pôr fraldas, tá? Então, é uma inflamação aguda do sistema nervoso central, várias manifestações, então a gente sempre está de olho nisso, né? Claro que você põe elas no cortisona, isso abaixa, isso resolve muito rápido, tá? Existe tanto da central como do periférico, mononeuropatia, miastenia graves, a neuropatia, plexopatia, polineuropatia, tudo isso pode acontecer, tá? Então, Guillain-Barré, todas essas coisas podem acontecer em pacientes de lúpus. Hematológicas são várias, né? Desde a anemia crônica, só porque você tem uma doença autoimune, a gente vê essa anemia em várias das nossas doenças, artrite reumatoide, lúpus. Sempre que existe uma doença crônica, a pessoa vai ter essa anemia crônica, o ferro está normal, o B12 está normal. Você trata a doença, a anemia desaparece. A leucopenia, né? Sempre uma dica para a gente de quanto ativa está aquele lúpus, né? Começa a baixar a célula branca, você fala, isso não tá bom, tá? Mas também pode ser efeitos secundários. Então, a leucopenia é uma coisa que a gente sempre, principalmente com a neutropenia, né? A gente sempre vê. Trombocitopenia, super comum, a gente sempre olha aquela plaqueta, a gente sempre de olho naquela plaqueta, elas podem desenvolver TTP, e o hipocomplementínnio, né, que a gente já falou que o complemento, tanto o C3 quanto o C4, eles são usados quando o lúpus está ativo. Então, quando você vê que o número está baixando, significa que a doença está ativa. O número começa a normalizar, a doença não está ativa. Então, a gente está sempre monitorando esses números nos laboratórios. Nefrite lúpica, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá?
mas 35% de pacientes de lúpus são diagnosticados com nefrite lúpus no momento do diagnóstico. Muito comum, de 50% a 60% vão desenvolver essa nefrite lúpica nos 10 primeiros anos da doença. São mais altos em pessoal de identidade afro-africana, tá? Em hispano. Mais altos em homens do que em mulheres. Como eu falei, homem não consegue ver, não tem lúpus fraco, tá? E a taxa de sobrevivência, tá? Isso aqui é baseado em estudos nos Estados Unidos. 95% se foi em 5 anos após o diagnóstico, 92%, mais ou menos, com 10 anos após o diagnóstico, e 88%, tá? Então, muito melhor do que era 20 anos atrás. Essas taxas eram muito baixas, tá? A sobrevivência de um paciente com nefrite lúpica 20 anos atrás era extremamente baixa, quando a gente não tinha tanta medicação que a gente tem agora. Então, isso é muito melhor, mas ainda você imagina que 88% é uma taxa, né? Não é ideal. Existem várias classificações, a gente fala mais sobre isso na próxima aula, mas são 6 classificações de mínima a transplante e diálise, tá? Então, existem várias e é super complicado porque elas se misturam. Então, você sempre precisa de uma biópsia. Tratamento, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Mas a gente usa de tudo, né? A gente usa esteroide tópico, se for o rash, a gente usa anti-inflamatório, às vezes, para ajudar com a dor nas articulações. Claro que os medicamentos antimaláricos, a hidroxicloroquina, né? E pena que a Andrea não está aqui, mas a gente sempre discute como vocês prescrevem a hidroxicloroquina diferente da gente. Eu acho que aí vocês só tomam a hidroxicloroquina 5 dias por semana. Aqui é 7 dias por semana, a gente não para, né? A quinacrina é uma cloroquina, ela tem que ser manipulada e ela é muito, 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 muito boa para discoide, tá? Ela realmente é a única cloroquina que trata o discoide. O problema dela é que ela amarela a pele. A pessoa parece o passarinho lá do Tweety Bird, tá? Não é não é o fígado que tá, não tem nada a ver com o fígado. É realmente a pele fica amarela e não sai, tá? Então a gente só usa assim em casos gravíssimos, porque realmente o efeito colateral mais sério dela é que ela muda a coloração da pele. Você pode parar a medicação que ela não vai embora, né? Então esses são alguns dos medicamentos que a gente usa. Claro, todas as formas de esteroides a gente usa, dependendo da gravidade da complicação. Vários agentes imunossupressores, a gente vai falar sobre isso. Então, tem muita medicação. Aqui a gente às vezes usa Dapsona para discoide, talidomida para discoide, tá? Complicadíssimo para você prescrever a talidomida aqui, você tem que pedir permissão para o governo para poder prescrever. A pessoa tem que estar em 2 formas de birth control para poder tomar a talidomida. E é só para discoide, realmente. Agora que a gente tem o anifrolumab, ninguém mais usa isso, tá? Claro que com todas essas medicações vem efeitos secundários, né? Então, metotrexate, claro, a gente tem que estar atento com a gravidez, né? A gente vai falar sobre a reprodução, porque você sabe que paciente de lúpus adora ficar grávida na surpresa, né? Então, a gente sempre tem que estar fazendo o aconselhamento, olha, você está tomando uma medicação, não pode. Eu tive uma paciente o ano passado que ficou grávida no micofenolate, tá? Ela já estava de quase 8 semanas, e ela veio, ela não me ligou, assim, ela não sabia, ela falou, descobri, eu estava tomando micofenolate. A gente fez aconselhamento e falou, olha, existe um risco, né, de teratogênico com o micofenolate, mas ela falou, não, eu vou manter a gravidez. Infelizmente, o bebê nasceu com um defeito no olho, tá? Então, mas é mínimo, é só um. O bebê é lindo, uma menininha muito linda, mas ela não abre o olho esquerdo. Então, existe sempre esse risco, e a gente sempre tem que estar de olho nos pacientes, tá? Existem vários biológicos,
a belimumab, a rituximab e o anifrolumab. Então, vem mais ainda, graças a Deus, quanto mais melhor. Então, esses são alguns dos tratamentos que a gente usa hoje em dia para tratar lúpus, tá? Complicações do tratamento, claro que são vários. Então, a gente falou da osteoporose, a vascular necrose, né? Baixo teor de vitamina D. Toda vez que você dá cortisona para aquele paciente, a vitamina D cai. Hiperlipidemia, diabetes, infertilidade. A gente vai falar isso quando a gente falar de medicação. Ciclofosfamida causa infertilidade em mulher, né? Descoloração da pele. Essas são algumas das complicações dos esteroides. A retenção de sódio, hipertensão, né, diabetes, infecções, osteonecroses, miopatia. Então, são vários os efeitos secundários que a gente causa só por algumas das nossas medicações, tá? Então, a gente tem que ficar realmente não só de olho na doença, mas de olho no efeito colateral. Eu tive uma paciente que já tinha tido a cirurgia para catarata, ela tinha só 18 anos de idade. Eu tenho pacientes de 24 que já teve como se fala, prótese de joelho, de coisas assim. Então, quanto mais jovem, mais acumulação de efeito secundário essa paciente vai ter. Como a gente monitora o lúpus? Sempre. Ana, só na primeira vez, não precisa mais repetir, nunca mais. Sempre, double-stranded DNA, complemento 3 e 4, tá? As outras serologias, anti-Ro, SMID, RNP, eu repito elas mais ou menos uma vez por ano, só para ver se está mudando. Quando você vê que ela era negativa, por exemplo, para o anti-SMID, não, ela é positiva, significa que aquela célula B está fazendo mais anticorpos. Então, eu preciso começar a prestar atenção naquela célula B e talvez começar um biológico, tá? Como a belimumab ou rituximab, para parar aquela célula B. Né? Sempre o CBC, o Complete Blood Count, para ver se existe neutropenia, anemia, trombocitopenia, a gente sempre está de olho nisso. Sempre de olho no CMP, no metabólico, por causa da creatinina. A gente sempre está de olho naquela creatinina, ver se ela está subindo por causa do risco de nefrite lúpica. E urina, certo? Eu sempre faço colesterol, hemoglobina A1C, só para ver se a medicação está causando algum efeito colateral. Então, sempre de olho, não só na doença, mas no efeito colateral, tá? Intervenções, isso é importante, né? Porque a gente está lá, a gente está cuidando da doença, mas a gente também precisa educar o paciente. Então, a educação do paciente é super importante, não só para eles entenderem a doença, mas para ele também saber o que eles têm que fazer quando eles estão em casa, né? Eu vejo meus pacientes de lúpus talvez uma vez a cada 3 meses, e eu não posso deixar eles saírem do consultório sem saber o que eles estão fazendo, tá? Então, conformidade de tratamento, importante que eles tomem a medicação, que eles não fiquem sem medicação, né? Então, eu sempre fico lá, tá tomando? O que você tá tomando? Quanto você tá tomando? Pacientemente, muito. Então, a gente tem que ficar de olho nele. Efeito colateral, né? Então, a gente tem que estar perguntando, ganhou peso? Às vezes o pessoal vem cheio de estria. Estria é um efeito secundário muito, muito horrível para a mulher, né? E mesmo para homem. Eu tenho homem que tem muita estria por causa do tratamento do corticosteroide, né? Apoio dentro de casa, você tem ajuda, você tem 3 filhos. Quem vai te ajudar a cuidar dos 3 filhos agora que você tem lúpus? Então, o trabalho da trabalhadora social é super importante e também do psicólogo, que vocês têm aí e a gente não tem aqui. Medidas preventivas, não? Vacina, Papa Nicolau, exame oftalmológico por causa da hidroxicloroquina, a densidade óssea, né? Todas essas medidas preventivas são muito importantes, né? E o paciente precisa aprender essa autogestão, ela precisa aprender a dominar o lúpus, senão o lúpus vai dominar ela. Então, é importante ela saber que dia que ela está bem e não fazer muita coisa quando ela está bem, né? Ela tem que usar a energia dela muito, tipo assim, inteligentemente, um pouquinho de cada vez. Às vezes o paciente está bem, ela vai limpar a casa, sei lá, vai fazer um monte de coisa, aí no dia seguinte ela está um desastre. Então, essa autogestão é importante, tá? Saber como que é o flare. Te falar, ó, não tô bem. Talvez precisamos de outra medicação, efeito colateral, elas precisam identificar tudo isso. Então, a educação do paciente é uma parte muito importante, tá? Aconselhamento de gravidez, cara.
Eu nem conto mais quantas vezes o paciente chegou, se eu já tinha feito aconselhamento, eles chegam lá grávidos, tá? Ah, então, é sempre um problema. A gente sempre tem que estar falando. Você está ativa sexualmente? Você está usando algum contraceptivo? Sempre, sempre, sempre. Tá? A modificação de dieta. Dieta é importantíssimo. O que a gente come faz mais inflamação ou menos inflamação. Então, dieta anti-inflamatória é mandatório para nossos pacientes. Difícil no Brasil, porque comida já é caro. E aí você vai cortar arroz, você vai cortar pão, você vai cortar pasta. Fica difícil para o paciente só comer verduras e coisas assim. Então, existe uma modificação de dieta que às vezes eu trabalho assim, bom, tá bom, a gente não pode cortar isso, vamos cortar isso. Leite, paciente de lúpus não pode tomar leite, tá? A lactose, qualquer coisa que tenha lactose não é bom para nenhuma pessoa com doença autoimune. Cálcio, vitamina D, mandatório, exercício, né, para manter a musculatura, para manter as articulações, fisioterapia sempre, para ele, particularmente se tem muita dor, né, filtro solar para vocês é importantíssimo, né, e é uma coisa que deve ser caríssima no Brasil, mas é importantíssimo para todos os pacientes, essa proteção solar, não só filtro solar, mas a proteção solar, né, imunizações, como eu falei, de pneumonia, HPV, influenza, as zoster, isso são todas vacinas que a gente manda paciente tomar aqui, tá? E vigilância em relação à infecção, porque se ela estiver no micofenolate ou no rituximab, essa pessoa pegar uma infecção, pode ser fatal. Então, a gente sempre está de olho nessas intervenções, tá? Bom, não sei se vocês estão com tempo ou não, tem 2 exercícios aqui, vocês querem fazer? Mas vocês têm que participar. O que vocês acham? É? Então tá, vamos lá. Primeiro caso, tá? Essa é a Sônia, ela tem 20 anos de idade, ela foi aparecer com cansaço, febre, edema bilateral, legal. Do tornozelo, ela estava com os punhos super inchados. Ela fala para você que ela não pode mais ir para a praia, porque toda vez que ela vai para a praia, ela aparece com um rash horrível, tá? E ela se sente super mal por 2 ou 3 dias. Também sensibilidade ao calor. E ela falou que a memória dela não é a mesma. Ela não consegue mais ir para a faculdade porque ela não consegue mais aprender. Então, de cara, quando você está vendo esse paciente, né? Se você é enfermeira ou médico fazendo o diagnóstico, então, o que vocês estão pensando aqui? Pode abrir o microfone e falar. É depois de assistir a aulas que eu ia no lupus, né? Sim, tá, né, pra gente, principalmente na reumatologia, checkbox, né? Tudo checa. Febre, cansaço, ser Sim. jovem, né? Sensibilidade ao sol e ao calor. Isso tudo são coisas que a gente sempre pensa quando a gente vai fazer o diagnóstico, né? Então, eu não sei se vocês não estavam presentes na aula de laboratório, mas se vocês fossem mandar laboratório, o que vocês iam mandar? Tipo, todas as serologias, parcial serologia, Eu acho que talvez marcador inflamatório também entraria. sim, sim. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Quando a gente fala, né, dos laboratórios, então, todos esses laboratórios são os laboratórios iniciais, tá? A sedimentação, a proteína C reativa, todos esses laboratórios entram no seu, quando você está fazendo o diagnóstico, primário, tá? Que outra mais? Ela tá com a mão inchada, ela tá com dor nas articulações. Vocês acham que um raio-x aí ajudaria? Sim. Sim, com certeza, né? É, não é muito comum as pessoas terem lúpus com artrite reumatoide, mas existe uma entidade chamada lupus, que é a pessoa que tem artrite reumatoide com o lúpus, tá? Aí você tem que tratar a que está mais ativa, você tem que escolher. Se o lúpus está mais ativo, você trata o lúpus. Se a artrite reumatoide está mais ativa, você trata a artrite reumatoide. Né? Então, realmente, o raio-x, então você vai fazer as raio-x, né? Você vai fazer todas as investigações, você vai pôr um painel de tireoide sempre, gente. Toda vez que você pensa um paciente, chega lá, cansaço,
falando que não se sente bem, tireoide é a primeira coisa, tá? E aí todos os laboratórios de lúpus, todos, todos, todos. Aí aqui estão os seus diagnósticos, tá? O que vocês acham? Ela tá com positivo do ano, ou FAM para vocês, double strand é positivo, super inflamações, tá com proteína na urina, tá anêmica e os complementos dela estão baixos. Alguma dúvida que isso não é lúpus? É lúpus, né? Com certeza. Positivo, né? Certeza, né? Então, é lúpus, tá? Isso não tem a menor dúvida que isso é lúpus. Então, o prognóstico. Quando a gente vai fazer o prognóstico, né? E a gente vai pensar, tá bom, vamos tratar essa paciente, né? Então, se a gente olha, primeiro, ela tem proteína. Então, primeira coisa vai ser biópsia daquele rim, tá? Você tem que saber o que está acontecendo com aquele rim. Ela tá anêmica, ela tá com baixo complemento. Então, você mais ou menos que olha no laboratório e pensa, isso aí não vai dar certo no futuro, tá? Então, a primeira coisa é um tratamento agressivo já com cortisona, alta dose, 60 miligramas, para baixar essa inflamação e já voltar a, tipo assim, terminar esse sistema imunológico que está super ativo, tá? Esse é o primeiro passo. Aí vocês iniciam imediatamente a hidroxicloroquina, tá? Esse é o primeiro passo. Todos, a gente vai falar quando a gente fala de medicação, todos os pacientes de lúpus, todos estão na hidroxicloroquina, tá bom? E aí, baseado nos anticorpos que ela tem ou que ela não tem, você pode iniciar o belimumab, metotrexate, dependendo dos sintomas dela, tá? Mas a primeira linha aqui é sempre o cortisona e a hidroxicloroquina, tá bom? Segundo caso, a gente tem a Joana, ela tem 34 anos de idade, ela tem cansaço, ela tem dor na articulação, mas não estão inchadas, o cabelo dela está caindo, ela tem um mala rash e ela tem um FAM que é positivo. E agora, o que vocês acham? Lúpus também. O que vocês, em termos de, tipo assim, vamos dizer, você é a enfermeira de prática avançada, você está vendo esse paciente, o que você vai pôr na ordem? Talvez a erupção cutânea, que é o mais. A fadiga, as dores nas articulações, que é a alopecia, pode é a alopecia. É. Não, Então, você, não chama tanto para o lúpus, né? Pode ser outras coisas. Mas a erupção cutânea, a fadiga e a dor na articulação. sim. Então, você ordenaria todos os laboratórios. Quando você põe as ordens para tirar sangue, o que for que você for fazer, né? O que a gente chama aqui de workup, você mandaria fazer tudo, né? Porque ela tem várias dicas aqui que isso pode ser lúpus, né? Ela está na idade certa, ela tem os sintomas certos. Aí você mandou tudo, tá? Você mandou tudo. Como ela não tem articulações inchadas, eu normalmente não mando fazer raio-x, a não ser que ela tenha muita dor ou se ela tá com articulação inchada, tá? Aí volta esses resultados. Então, você tem um TSH de 12, super alto. A CRP tá um pouquinho alterada, mas não muito. A sedimentação tá normal. A ANA é positiva e todos os outros lúpus são negativos. E agora, qual que é o diagnóstico? Hipotireoidismo? Exatamente. Eu vi um paciente exatamente isso um mês atrás, tá? Então, como eu falei, a tireoide é mandatória. Mandatória, tá? Porque, como eu falei, o lúpus é o grande enganador. Vários sintomas vão fazer a mímica de outras doenças. Então, quando você vai, você vê o paciente, você manda tudo, tá? A gente aqui não mede, a gente manda tudo realmente para você não ter que ficar mandando o paciente de volta para o laboratório. Ah, não, não era isso, agora é isso. Então, você já manda fazer tudo de cara, tá? Ó, take home messages. Lúpus é diagnóstico clínico. Laboratório só não faz o diagnóstico. Tem que ter a apresentação, tem que ter o laboratório,
tá? O tratamento precoce previne danos aos órgãos e previne complicações, tá? Então, agora, e a gente vai falar em tratamento, o protocolo é para começar já, tipo com belimumab, tá? De cara, entrar com biológico, para realmente prevenir que essa doença proceda e fique pior, tá? E o cuidado multidisciplinar, né? A fisioterapeuta, a trabalhadora social, enfermeiros, todos têm que estar envolvidos. Não é só o médico, não é só a enfermeira, são todos. Tem que existir um grupo de trabalho realmente para ajudar esse paciente. Alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Não, para a gente aqui só foi uma surpresa, né? A gente sabia que o lúpus ele é mais prevalente nas mulheres, mas eu não sabia realmente que era esse dado, assim, 9 para 10. Então, para mim foi uma surpresa. Sim, exatamente. Para muita gente é assim, mas é uma das doenças mais comuns que afeta as mulheres, né? A artrite reumatoide, quando a gente falar, você vai ver meio mesmo 50-50. A espondilite anquilosante é mais homem, Sim, mínimo em mulher, mas lúpus realmente é heavy, é muito pesado nessa parte do hormônio do estrogênio, é muito baseado nisso. Tanto é que às vezes você vê que as pessoas, quando as mulheres entram na menopausa, o lúpus faz assim, né? Não tem isso mais o justifica estrogênio. porque o lúpus ele é mais grave nas mulheres mais jovens, né? Exatamente. O estrogênio facilita essa propagação de células autorreativas. Sim. E é muito impressionante como o lúpus ele consegue ser uma doença muito complexa, né? Porque ele consegue atingir todos os órgãos. Todos. Então, Nada essa, falha. essa paciente ela tem que passar por diversos especialistas diferentes. Exatamente, exatamente. Ela tem que ver. A gente sempre fala, né, que a agenda telefônica de paciente de lúpus é só médico. Todos os especialistas, hematologia, cardiologia, pulmonologia, reumatologia, né? Então, todos eles, ela tem que passar, infelizmente, por todos eles. Para uma Não, pessoa jovem, isso não é ideal, né? Então, a não. gente tenta Tem minimizar, mas cardiologia é importantíssimo, pulmonologia é importantíssimo, né? Então, realmente, não só a multiespecialidade, mas a multidisciplina é importantíssima. com certeza. Tá bom, gente? Tá bom. Então, a A gente gente queria agradecer fala. pela aula excelente. A gente vê muito isso na prática, né, esclarecedora. A gente lida muito com paciente lúpico, então a gente é sempre bom a gente saber mais e aprender mais, com certeza. Essa Sempre, aula foi sempre. muito produtiva para a gente. Que bom, que bom. A próxima aula a gente vai falar sobre nefrite, tá? A gente vai fazer uma especial. E depois a outra vai ser, eu falo sobre medicações. Aí vocês vão entender um pouquinho mais de todas as medicações e como a gente usa. Tá ótimo, nós estaremos aqui. Tá bom. Obrigado, gente. Bom dia para todos aí. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.